Fala, moçada, tudo beleza? Vamos nessa então, trazendo para vocês aqui, dentro dessa nossa aula que trata de geometria espacial, agora, área e volume da esfera. Chama-se superfície da esfera de centro O e raio R ao conjunto dos pontos P do espaço, tais que a medida OP seja igual a R. A área da superfície de uma esfera de raio R vai ser dada por, e temos aqui essa formulinha, 4π r ao quadrado. Então, no bloco anterior, quando rapidamente, a gente definiu a esfera, a gente falava, vou até trazer para vocês aqui, olha, a gente falava, repare aqui na definição do bloco anterior, a gente falava aqui sobre, denominamos esfera de centro O e raio R, o conjunto dos pontos P do espaço, tais que a medida OP seja menor ou igual a R. Então, eu posso pegar os pontos que estão sobre a superfície da esfera, como fazem parte da esfera aqueles pontos que estão a uma distância menor do que o raio, certo? Aí a gente tem a composição do sólido esfera. Temos os pontos que estão na borda, digamos, na superfície, e temos os infinitos pontos que estão dentro da esfera. Ok? Aqui a gente está falando sobre a área da esfera. Então, o que seria isso? Eu tenho lá uma bola de futebol e é o que você usa, é o material que você usa para fazer, para envolver, certo? É como se fosse a ideia de você ter lá uma peça de formato esférico e eu vou colocar papel, né, sobre essa figura. Quanto que eu vou gastar mais ou menos de papel? Qual vai ser a superfície? Então a fórmula é essa que está aqui, 4π r ao quadrado. Claro, tem uma demonstração, né? Existe a demonstração, é óbvio que existe a demonstração para a área da esfera, a depender do grau de aprofundamento que você queira ter. Interessante que você busque aí uma possível informação, né? Uma possível demonstração para a área da esfera, mas para a gente aqui, de maneira geral, eu preciso para sua prova que você saiba a fórmula, ok? Área da esfera, 4π r ao quadrado. É importante que você saiba a fórmula da área da esfera e é importantíssimo que você saiba também o volume da esfera. E aí a minha fala aqui é a mesma. Demonstração do volume da esfera, interessantíssima, né? Só que aí a gente tem que tomar cuidado aqui, sempre falo muito com vocês sobre isso, né? Tem que tomar cuidado para saber em que medida que eu vou te entregar conteúdo. Em alguns momentos aqui a gente usa, né, algumas demonstrações, em outros não, para tentar avaliar com vocês aqui a relação custo-benefício. Tem algumas demonstrações que elas são de fácil compreensão. Em outras aqui, igual a da demonstração do volume da esfera, interessantíssimo, mas de maneira geral vai ser muito pouco útil, certo? Vou usar da fórmula. Então, o volume da esfera, 4π r ao cubo sobre 3. Toma cuidado. 4π r ao quadrado, superfície, área, certo? É o contorno da esfera. O volume tem a ver com ocupar o interior da esfera, certo? É como se eu tivesse lá uma peça de formato esférico e, por algum motivo, quisesse ocupar o seu interior, colocar água dentro ali, aquela figura de formato esférico. Então tem que saber diferenciar. A área é o que está em volta e o volume tem a ver com o interior. E as fórmulas são essas. Para a área, 4π r ao quadrado, e para o volume, 4π r ao cubo sobre 3. Tem exercício de fixação aqui para a gente dar uma conferida. Veja comigo, ó. A área de um círculo máximo de uma esfera vale 81π decímetros quadrados. O volume dessa esfera é igual a... E aí vem aqui as alternativas. Então, toma só um pouquinho de cuidado com a informação que foi passada. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Eu tenho lá uma esfera, certo? E aí eu tenho aqui, ó, que ele está me passando, é mais ou menos isso daqui, ó. A ideia é a seguinte. Ele está falando para mim sobre uma área, certo? Só que aí você tem que tomar cuidado para não confundir justamente com a área da esfera. Ele não está te dando a área da esfera, ele fala da área de um círculo máximo. Então você vai imaginar que você tem a esfera
E aí a gente tem aqui, né, exatamente na metade dessa esfera, o meu círculo máximo, que é, digamos, a maior volta que eu vou ter ali, certo? Nessa esfera. Então, eu tenho aqui o meu círculo máximo. E ele está me dando, então, a área desse círculo máximo. Não é a área da superfície toda. Fechado? Então, como ele me deu aqui a área de um círculo e falou que a área desse círculo vale 81 pi decímetros quadrados, o que a gente sabe sobre área de círculo? Área de círculo é πr ao quadrado, certo? Área do círculo é π vezes r ao quadrado. Então, eu vou ficar com πr ao quadrado, que é igual a 81 π, fechado? Daí, então, eu vou cancelar aqui, ó, esse π com esse π. Sobra para mim, então, que r ao quadrado é igual a 81. Desculpem, r ao quadrado é igual a 81. Então, r é mais ou menos, aí aqui não vai fazer sentido o negativo, né? Então, r teria que ser a raiz de 81. Logo, r teria que ser igual a 9, no caso aqui, então, 9 centímetros, 9 decímetros, tranquilo? 9 decímetros. Tá aqui. Então, o que a gente descobriu? O raio desse círculo é 9 decímetros. E como ele é o meu círculo máximo, claro que esse raio que está aqui, então, corresponde ao raio da esfera. Ok? Como ele pede o volume da esfera, o que a gente acabou de verificar? Que o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Volume da esfera. Volume da esfera. 4π r ao cubo sobre 3. Aqui as respostas estão todas indicadas com o π mesmo. Então não vou nem fazer ali a aproximação dele, tá? Vou deixar indicado aqui então, olha aqui o volume da esfera será 4 vezes π. R, que dá 9. Então, vezes 9 ao cubo sobre 3. E aí agora, desembolar aqui as continhas. Olha, 9 ao cubo dá 729, tá? Então, vou deixar aqui, olha, ficaria 4 vezes π vezes 729 dividido por 3. 9 ao cubo, então, é 9 vezes 9, que dá 81. 81 vezes 3 dá 729. 729, se você for dividir por 3, vai ter que dar 243. 729 por 3 dá 243. E aí, o 243, quando você multiplica por 4, você acaba chegando em 972. Seria, então, 972 π decímetros cúbicos. Ok? O π a gente mantém, não tem por que fazer aproximação, porque a resposta está indicada, e todas a informação do enunciado foi passada em decímetros, né? Então, em decímetros quadrados. Então, a gente encontrou aqui o comprimento como decímetros e o volume como decímetros cúbicos. Nunca é demais lembrar que, se fosse, então, uma situação como essa, o que a gente encontra em decímetros cúbicos é o que a gente encontra em litros. Ok? Então, 972 π decímetros cúbicos seriam 972 π litros. Eu encontrei aqui, já está em litros. E se a gente fosse aproximar ali o 972 para 3, mais ou menos, e a gente sabe que vale 3,14. Se eu arredondasse um pouquinho para menos, para 3, a gente chegaria num volume ali de 2.916. Então, é como se fossem 2.916 litros que a gente conseguiria colocar dentro dessa esfera aí, que foi indicada aqui no enunciado, certo? Esse raio de 9 decímetros é como se fosse um raio de 90 decímetros, então é como se fosse uma esfera de 90 decímetros de raio, quase 1 metro de raio. É como se ali dentro dessa figura de formato esférico, a gente conseguisse colocar quase 3.000 litros de água. Ok? Gabarito correto para essa que está aqui, então. Letra A. Próximo. O volume de uma esfera é 512 π sobre 3 centímetros cúbicos. Determine o raio e a esfera,
o raio e a área. Aqui saiu errado, tá? E a esfera da superfície esférica, não. E a área. E a área da superfície esférica, tá bom? Então, vamos lá. Bem, se ele está falando para mim que o volume da esfera é 512 π sobre 3, o que a gente sabe sobre o volume da esfera? O volume da esfera é 4π r ao cubo sobre 3. Essa é a fórmula do volume da esfera. E aí, especificamente para esse enunciado, ele diz para mim que o volume da esfera vai ser de 512 π sobre 3. 512 π sobre 3. Ok? O que a gente pode fazer aqui para melhorar as contas? Então, ó, essa é a fórmula do volume da esfera. E ele falou que o volume dessa esfera vai ser 512 π sobre 3. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou cancelar esse 3 com esse 3. Números em lados diferentes da igualdade. Sempre comento com vocês. A gente pode simplificar esses números desde que eles estejam na mesma linha. Ou os valores em cima ou os valores embaixo. Então, esse 3 e esse 3 aqui embaixo podem ser simplificados. Assim como esse π com esse π. Ok? Então, o π que aparece aqui nos dois membros, nos dois lados da igualdade, pode ser simplificado. Daí, então, eu passo a ter 4 r ao cubo igual a 512. Se 4r ao cubo é igual a 512, então é porque r ao cubo vai ter que ser 512 dividido por 4. E aí, se r ao cubo é 512 sobre 4, quando a gente for dividir aí, ó, 512 por 4, a gente vai chegar em 128. Perfeito? R ao cubo vai ter que ficar igual a 128. Se você for observar, o 128 ele não tem uma raiz cúbica. Então, o que você pode fazer? Você pode tentar fatorar o 128. Claro, vai depender, não é? Se você tiver aqui, por exemplo, alternativas, você pode verificar se a resposta vai estar indicada. R ao cubo igual simplesmente a 128, como se o R fosse a raiz cúbica de 128. Então, você pode verificar aí se a resposta vai aparecer indicada. Ou, na pior das hipóteses, pega e vai fatorar o 128. O 128, se a gente for fatorar, você vai ver que o 128 a gente consegue dividir por 2, vai ter que dar 64. 64 por 2 vai dar 32, 32 por 2 vai dar 16, 16 por 2 vai dar 8, 8 por 2 vai dar 4, 4 por 2 vai dar 2, 2 por 2 vai dar 1. Então, o 128, ele acaba ficando escrito como 2 elevado a 7, certo? Deixa eu colocar no papel aqui, que enquanto eu estava falando para vocês, a caneta, ela tinha travado. Então, por isso que eu fui digitando sem colocar no papel, tá? Então, agora vai lá, ó. Se r ao cubo é 128, o meu r ficou igual a raiz cúbica de 128. Essa resposta que eu falei que pode, dependendo, já aparecer indicada. Se não, se tiver que de alguma maneira simplificar, 128 por 2 dá 64, por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai ter que dar 8, por 2 vai ter que dar 4, por 2 vai ter que dar 2, por 2 vai ter que dar 1, ok? Como aqui estamos calculando uma raiz cúbica, a gente junta esses fatores iguais de 3 em 3. Então, eu estou calculando uma raiz cúbica, junto esses fatores aqui, ó, de 3 em 3. Ok? Então, tá aqui, ó, 2 e 2. Lembra sempre, quem se junta, sai da casinha. Quem arruma trio aí para sair, sai de casa. Quem fica sem grupo, volta para dentro de casa, volta para dentro do radical. Então, esse 2 junta com esse, multiplicando. Lembra que tudo que você faz multiplicando, então 2 vezes 2 vai dar 4. E aí fica, então, 4 raiz cúbica de 2. Tudo isso é em centímetros. Então, pelo amor de Deus, aqui toma cuidado. Ah, eu simplifiquei e deu 4 raiz de 2. E ó, se bobear, tem alternativa. Não é 4 raiz de 2. Lembra que a gente está calculando aqui uma raiz cúbica, viu? Então fica 4 raiz cúbica de 2. De onde surgiu esse 4? Daqui eu tirei um 2, daqui eu tirei um 2. 2 vezes 2, 4. Então eu fiquei com 4 raiz cúbica
4 raiz cúbica de 2. Tranquilo? Esse, então, é o raio. E aí ele quer saber agora também qual que é a área da superfície esférica. A área da superfície esférica, a área da esfera é 4πr². Então, aqui no nosso caso, vai ficar 4 vezes π vezes a medida do raio. Nosso raio está aqui, ó, 4 raiz cúbica de 2. Então, 4 raiz cúbica de 2. Só que tudo isso aqui elevado ao quadrado. Perfeito? 4 raiz cúbica de 2. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Aí, fica ligado. O 4π aqui a gente pode deixar indicado. Agora, como que eu calculo ali quanto que é 4 raiz cúbica de 2 ao quadrado? O 4 raiz cúbica de 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4 raiz cúbica de 2 vezes 4 raiz cúbica de 2. 4 vezes 4 vai ter que dar 16. 16. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vai dar raiz cúbica de 4. Ok? E aí a gente deixa indicado assim, olha, como 16 raiz cúbica de 4. Então, se a área do meu... Desculpa, se o comprimento do raio foi 4 raiz cúbica de 2 centímetros, a área da esfera, como é 4π vezes raio ao quadrado, passa a ser 4π vezes... Aí você pega 4 raiz cúbica de 3 e multiplica por 4 raiz cúbica de 2. 4 raiz cúbica de 2 vezes 4 raiz cúbica de 2. 4 vezes 4, 16. Raiz cúbica, a gente mantém o índice e multiplica os radicandos. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 é a raiz cúbica de 4. Como aqui não dá para simplificar o 4 com o 3, né, porque o 4 é 2 ao quadrado, então a gente deixa assim mesmo. E aí fica, então, ó, 4 vezes π, então vai ficar 4 vezes π vezes 16 raiz cúbica de 4. 4 vezes 16 vai dar 64, então vai ficar 64 e 64 raiz cúbica de 4π centímetros quadrados. Ok? Então, se o volume aqui foi de 512 π sobre 3, o raio, deixa eu só dar uma conferida aqui rapidinho. 4πr ao cubo sobre 3, igual a 512 π sobre 3, beleza, cortamos o 3, cancela π com π, 4r ao cubo igual a 512, 512 dividido por 4 acaba dando 128, e ficamos então aqui com raiz cúbica de 128. 128 é 2 elevado a 7, 2 vezes 2, 4, 4 raiz cúbica de 2. Perfeito com relação ao valor do raio. E aqui tá certinho, beleza? Então, tá aqui, ó. 4 raiz cúbica de 2, nossa primeira resposta. 4 raiz cúbica de 2 centímetros e 64π raiz cúbica de 4, ou 64 vezes a raiz cúbica de 4, como a gente colocou aqui, ó, 64 vezes a raiz cúbica de 4. E aí, como é área, centímetros quadrados, como está indicado aqui para vocês. Ok? Muito bem. Passemos, então, à última desse bloco, e vem dizendo o seguinte, olha. Qual é o volume em mililitros aproximado da vasilha representada pela figura abaixo? E aí ele pede para usar π igual a 3,14. Bem, aqui, até pela sugestão que é dada, né, ele quer um volume aqui aproximado, a gente, de alguma forma, vai ter que também aproximar a figura que compõe aqui essa vasilha, né? Na verdade, as figuras. Então, eu vou trabalhar com vocês imaginando o seguinte, olha, como se a gente tivesse aqui um cilindro, certo? Então, eu vou tratar aqui, olha, como se eu tivesse um cilindro e como se essa parte de baixo aqui, olha, fosse uma esfera, tá? Então, a gente separa. Essa parte de cima aqui a gente vai tratar como se fosse um cilindro de altura 8 e de diâmetro 5, que me daria, então, o raio da base aqui desse cilindro 2,5. E aqui a gente vai tratar essa figura de baixo como se fosse uma esfera,
Claro que se a gente fosse levar a coisa ao pé da letra, né, essa divisão não fica certinho, porque não é uma esfera e sobre essa esfera um cilindro, né? Aqui a gente tem uma perda ali, mas por um valor aproximado a gente pode fazer isso. Vamos tratar aqui como se fosse um cilindro e aqui como se fosse uma esfera, ok? Como aqui embaixo está indicado esse diâmetro 14, é como se fosse uma esfera de raio 7, tranquilo? Vamos considerar aqui como se essa borda maior, né, tivesse ali diâmetro 14, para que então a gente fosse analisar aqui como se fosse uma esfera de raio 7. Então vamos lá. São duas figuras que a gente vai ter aqui. Volume de cilindro. O que é o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base, πr ao quadrado, vezes h. Ok? Então temos o π, foi pedido para usar como se fosse 3,14, vezes a medida do raio. Toma cuidado, se aqui eu estou imaginando que esse comprimento todo é 5, então é como se o diâmetro fosse 5. Se o diâmetro for 5, o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio equivaler 2,5. Certo? Então, a gente fica com π, que é 3,14, vezes o raio, que é 2,5. 2,5 ao quadrado, vezes a medida da altura. A altura aqui de 8 centímetros. Então, tudo isso aqui vezes 8. E aí, lembrando, eu estou encontrando isso aqui tudo em centímetros, tá? Bem, então se eu estou encontrando isso, se eu estou usando tudo isso aqui em centímetros, eu vou encontrar o meu volume em centímetros cúbicos. E aí depois a gente faz a conversão. E ele sugere aqui para mililitros, ok? Bem, aí organizando as contas, eu vou ter então 3,14 vezes 2,5 ao quadrado, que vai ter que dar 6,25. 3,14 vezes 6,25 vezes 8. 6,25, se você for multiplicar por 8, esse 6,25, se você multiplicar por 8, isso aqui vai dar 50. Ok? 8 vezes 0,25 vai dar 2. 8 vezes 6, 48. Com 2 vai dar 50 certinho. E aí, quando você for multiplicar 50 por 3,14, isso aqui vai ter que dar 157. Então, são 157 centímetros cúbicos. Ok? 157 centímetros cúbicos. Essa situação do cilindro, daqui a pouquinho a gente desembola ali a transformação para mililitro. Com relação à esfera, lembrar então, estou fazendo aqui uma aproximação, por isso que eu falei, né? A gente não tem aqui a figura perfeita, porque a esfera é como se fosse isso, né? Como se a esfera fosse ser mais ou menos isso aqui, né? Ó. E aí a gente teria aqui uma perdinha de volume, ok? Mas está valendo. Então ele pede também aqui um valor aproximado, ok, vamos lá. O volume da esfera é 4π, 4 vezes π, vezes r ao cubo sobre 3. Então, aqui vai ficar 4 vezes 3,14, que é o valor aproximado para π para esse exercício, a sugestão aqui, né, de se adotar π como se fosse 3,14. Então, vezes o raio ao cubo. O raio da esfera, toma cuidado. Isso aqui eu estou tratando tudo como 14, é porque o raio vai ser 7. Então, vezes 7 ao cubo sobre 3. Agora vamos desembolar as contas. Vai ficar assim, ó. 7 ao cubo, você vai ver que vai dar 343. 7 vezes 7 dá 49. 49 vezes 7 vai ter que dar 343. Então, a gente fica com 4 vezes 3,14 vezes 343. Tudo isso aqui dividido por 3. Ok? O 343, aliás, aqui a gente não vai conseguir dividir, né? Então a gente multiplica, ó, o 4 vezes 3,14, que vai dar 12,56. 12,56, se você for multiplicar por 343, isso aqui vai dar 4.308,08.
308,08. E aí tudo isso aqui vai ter que ficar dividido por 3. Dividido por 3 não vai dar um resultado exato, não. Mas você vai chegar lá em aproximadamente 1436,03. 1436,03 centímetros cúbicos. Ok? 1436,03 centímetros cúbicos. Então, só conferindo aqui para ver se as contas ficaram certinhas. 4 vezes 3,14, vezes a medida do raio, que foi 7. 7 ao cubo. Tudo isso aqui dividido por 3. 1436,03. Perfeito. Com isso, o volume da vasilha total, o volume total, 6, deixa eu só ver aqui, se for esse 6 aqui, ó, é o resultado de 2,5 ao quadrado, tá bom? 2,5 ao quadrado, 2,5 vezes 2,5 dá 6,25. Fechado? Ok. Somando aqui, então, o volume total vai ter que ser 157 centímetros cúbicos mais 1436,03 centímetros cúbicos. Aí, como é vírgula embaixo de vírgula, esses 1436,03 somados com 157, a gente acaba encontrando aqui 1593,03 centímetros cúbicos. O que a gente tem que tomar aqui um pouquinho de cuidado? Essas respostas que eu encontrei, elas estão em centímetros cúbicos, fechado? O exercício pediu isso aqui em mililitros, em ml. Então, de que você pode se lembrar? A gente tem lá os 4. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Se eu voltar 3 casas, eu passo de centímetro para decímetro cúbico. De centímetro para decímetro cúbico. Então, aí eu concluiria que 1593,3 centímetros cúbicos, 1593,03 centímetros cúbicos, voltando 3 casas, 1, 2, 3, vão acabar correspondendo a 1,59303 decímetros cúbicos. Voltando 3 casas, dá isso. E aí, consequentemente, isso aqui equivale então a 1,59303 litros aproximadamente. Fechado? E aí o que eu encontrei aqui em decímetros cúbicos, eu encontro também em litros. Só que aí você tem que se lembrar que a questão está te pedindo a resposta não em litros. Bacana. Passei de centímetro cúbico, que foi o que eu encontrei, para decímetro cúbico. Voltei 3 casas. Cheguei lá em 1,59303. Esse 1,59303 decímetros cúbicos vai equivaler a 1,59303 litros. E aí, esse 1,59303 litros, se eu for passar para mililitros, tira aqui, ó. Se eu for passar isso aqui tudo em litros, ó. Litro, litro, litro. Então eu teria lá quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Tendo a minha resposta em litros, se eu quisesse passar para mililitros, eu andaria 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 casas. Chegando em 1593,03. Professor, então deu na mesma. Sim. Como ele pediu aqui a resposta em mililitros, se você, porventura, guardar, né, que 1 centímetro cúbico vai equivaler a 1 mililitro, a sua resposta aqui já estava pronta. Então, se quiser guardar, sem problema nenhum. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E 1 centímetro cúbico, até pelo que a gente viu aqui, 1 centímetro cúbico vai equivaler a 1 ml. Então, obtido esse resultado em centímetros cúbicos, a gente acabou obtendo também em mililitros. Mas aí eu mostrei para vocês aqui toda a justificativa, certo?
passei de centímetro cúbico para decímetro cúbico, que aí eu chego em litros, e aí depois, para passar de litro para mililitro, eu volto às mesmas 3 casas. Então, por isso que acaba ficando a mesma proporção de 1 para 1. Então, esses 1.593,03 centímetros cúbicos, eles equivalem a 1.593,03 ml, aproximadamente, tá bom? 1.593,03 ml. E é o valor que está indicado para vocês aqui, de aproximadamente 1.593 centímetros cúbicos, né? Só que aí como a resposta estava aqui em mililitros, então chegamos aqui aos 1.593 mililitros, que é a resposta correta, tá bom? Como tinha pedido em ml, seria aí de aproximadamente esse valor. Ok? Maravilha, meus queridos. Então, com isso, vou fechar com vocês aqui esse bloco, em que trouxe para vocês aqui, então, questão de situação envolvendo área da esfera e também volume da esfera. Duas fórmulas importantes aí, tá bom? Para as provas de concurso. Quando o tema é esfera, a grande tendência é que a gente tenha alguma questãozinha envolvendo área ou o que mais aparece mesmo, que é a questão de volume da esfera. Então, vale a pena dar uma revisada nessa parte aqui, tá bom? De bom para vocês, um forte abraço, valeu!